Mas eu quero te dizer que quando a gente fala em batalha espiritual, nós não podemos cair nem para um extremo nem para o outro. Quais são esses extremos, irmã? Do que a irmã está falando? Nós não podemos cair no extremo de espiritualizar tudo que acontece na nossa vida. Nós não podemos achar que tudo está no campo espiritual. Nós não podemos achar, bati meu dedinho na porta de casa, é o inimigo que está furioso. Então, existem coisas na nossa vida que são do campo natural, e isso é normal, e nós não podemos espiritualizar tudo que está acontecendo na nossa vida. Mas também não podemos negar que existe um mundo espiritual, que existe algo sobrenatural, e que muitas vezes a gente, ao negar a existência desse mundo espiritual, nós já começamos a perder a batalha. Porque quando nós negamos que existe um mundo espiritual, negamos que existe uma batalha espiritual, nós não estamos sabendo que precisamos pegar as armas que o Senhor tem nos dado, e como diz a palavra do Senhor, não só vestir essas armas, vestir e revestir a armadura espiritual. Então, haja grande importância de nós entendermos que existe um mundo espiritual. Nós podemos dizer que o mundo material é como se fosse a pontinha, a cabeça de um alfinete só, numa grande imensidão. Então, aquilo que nós vemos, aquilo que está no campo material, aquilo que está no campo físico é uma coisa, mas o que está no campo espiritual é muito maior e que nós não podemos muitas vezes ver. Mas a Bíblia nos fala sobre uma batalha que existe. E esta batalha que nessa noite nós queremos alertar a igreja que precisamos entender que é uma batalha que existe e que nós precisamos tomar as armas espirituais que o Senhor tem nos dado. Sabermos que se existe uma batalha, é certo que existe um inimigo, existe um adversário. Existe alguém que está lutando contra a igreja do Senhor. Existe sim. Mas também nós não podemos supervalorizar. O inimigo tem todo o poder. Não. O inimigo tem um poder que é limitado. Ele não tem o todo o poder. Muitas vezes ele age mais em nossas vidas porque abrimos brecha e damos para ele essa autorização. Mas ele não tem todo o poder, porque todo o poder é dado para o Senhor. É Ele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, nós entendemos que, embora nós tenhamos um adversário, a palavra do Senhor já nos diz que somos mais do que vencedores. Então, quando nós entramos em batalha, quando nós entendemos que há uma batalha acontecendo na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, nós entendemos que o Senhor já nos dá fortalecimento e condições de vencermos, em o nome de Jesus. Então, nessa noite, nós vamos começar a ler no livro de Efésios, no capítulo 6, e versículos 10 em diante, que é onde o apóstolo Paulo fala a respeito dessa luta espiritual. O que ele está querendo nos dizer? Lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 em diante, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando que existe sim uma batalha espiritual. Existe uma luta espiritual acontecendo. E o apóstolo está dizendo aqui que esta luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, ela não é contra a matéria, ela não é contra o meu irmão que me ofendeu, ela não é contra a pessoa que me disse algo, ela não é contra aquela pessoa que está me perseguindo, mas sim contra hostes espirituais da maldade que estão agindo sobre a vida dessas pessoas, que estão oprimindo essas pessoas. Então, quando nós entramos em batalha espiritual, nós temos que entender que nós não lutamos em batalha espiritual com a nossa força. Nós nunca vamos lutar uma batalha espiritual com a nossa própria força, com a nossa própria vontade. Jamais nós vamos dizer assim, eu vou lá e vou vencer o inimigo na minha força de vontade.
Não, nós vamos batalhar, vamos lutar perante o Senhor e é Ele que nos garante a vitória, é Ele que vai nos dar a vitória. E aqui em Efésios 10 diz assim, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Então está nos dando aqui o início dessa batalha espiritual. Como é que eu tenho que lutar e entender que existe essa batalha espiritual? Primeiro, fortalecendo no Senhor. E é o que diz a palavra aqui, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui sim está dizendo que a nossa força não é nossa, não é minha força física, não é o meu corpo, não é a minha vontade, mas é uma força que vem de Deus. Fortalecei-vos em quem? No Senhor. É o Senhor quem vai nos dar a vitória na batalha espiritual. É Ele quem vai estar juntamente conosco. Então, quando nós trabalhamos nas últimas 2 lives sobre aqui os princípios fundamentais da vida do cristão, que foi a oração, o jejum, a palavra e a obediência, são essas armas que nós vamos iniciar para entender que precisamos nos fortalecer em quem? No Senhor e na força do seu poder. E depois, o que diz a palavra do Senhor? Revesti-vos de toda a armadura. Primeiro, não é só vestir, é se revestir. Quando você se veste, aqui está falando se veste, somente se cobre. Mas a palavra aqui está falando se revestir. É algo mais. Não é simplesmente se cobrir, mas se revestir. Estar preparado, estar pronto. De toda a armadura. Para quê? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E aqui já não vai nos dar aqui o inimigo que nós estamos batalhando, que estamos lutando. O inimigo, nós sabemos, diferente do nosso Deus. O nosso Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode todas as coisas, está em todos os lugares e é ciente de todas as coisas. O nosso Deus é ciente, inclusive, do nosso pensamento. Ele conhece muito mais o nosso interior do que nós mesmos, muitas vezes. Mas o inimigo, ele é limitado. Ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Ele não está em todos os lugares. Mas ele tem um exército organizado de espíritos, de hostes infernais que acompanham muitas vezes aquilo que está acontecendo ao nosso derredor. Porque a palavra do Senhor nos diz que ao nosso redor está o anjo do Senhor para nos guardar, está o anjo para nos guardar. Mas ao derredor, mais distante, está o quê? O inimigo rugindo como um leão. Ele quer imitar, ele é um imitador, mas ele não tem todo o poder, porque o poder é do Senhor. Mas ao mesmo tempo, como ele não pode muitas vezes tocar diretamente em alguém, ele fica lançando as suas ciladas, ele fica preparando as suas armadilhas. Para quê? Para que a pessoa, em um momento de fraqueza, um momento de desatenção, caia nessa armadilha. Muitas vezes. E ele prepara toda uma situação. Muitas vezes prepara alguém, prepara um sentimento, prepara todo um momento em que a pessoa, se não estiver firmada e aqui vestida e revestida com a armadura espiritual, ela pode até mesmo cair nessas astutas ciladas do diabo. Então, essa é a importância de permanecermos firmes e inabaláveis na palavra do Senhor. E aqui a palavra já vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne nem é contra o sangue. Não é contra o meu chefe que me disse uma palavra que eu não gostei. Não é contra o meu marido que fez alguma coisa que entristeceu o meu coração. Não é contra o meu filho que se levantou muitas vezes em rebeldia. Não é contra o meu irmão. Não é contra a igreja. Não é contra pessoas. Não é contra o meu colega de trabalho. A nossa luta, aqui a palavra do Senhor nos está dizendo, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores, contra os príncipes deste século, aonde? Nas hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então entendemos que na parte do inimigo existe um exército organizado. Existe aqui o que diz a palavra do Senhor em principados, que são espíritos malignos, demônios que agem em áreas de maior alcance, em território. Depois nós temos potestades também, que também são poderes em outras áreas, em outras regiões, e aí vai descendo e até que chega às hostes, que são aqueles que mais atuam na vida de muitas pessoas. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas ainda que haja uma luta espiritual, ainda que o inimigo se levante com seus ataques, nós temos que entender que precisamos estar firmes. Quando nós estamos firmes na rocha que é Cristo, quando nós estamos alicerçados
Pode o inimigo preparar todo o seu enfeite, pode o inimigo preparar, como diziam alguns, ele prepara o prato, ele prepara, mas não mostra a tampa da panela, né? Então pode ser que o inimigo prepare toda uma situação, uma cilada. Mas quando nós estamos firmes na palavra do Senhor, ele vai nos dar condições de vencer nesta hora, vencendo, suportando. E o que diz a palavra do Senhor? Tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau. E aí eu pergunto para você nessa noite, você sabe qual é o dia mau? Você sabe qual é o dia mau? Quando é que vai acontecer o dia mau? Muitas vezes nós não sabemos como é que vai ser o dia mau. Nós não temos condições de saber quando que vai ser esse dia mau na nossa vida. Por isso que nós temos que estar sempre firmes. Porque nós não sabemos amanhã ou depois qual é a cilada que o inimigo está aprontando. Nós não sabemos amanhã ou depois qual é o problema que nós possamos estar sofrendo. Então, o que diz a palavra do Senhor? Estais firmes para resistir no dia mau. O dia mau chega, irmãos, e a gente não sabe quando é que esse dia mau vai chegar. Ele não existe algo que nos diz assim, olha, amanhã vai ser o teu dia mau. Não. Nós não sabemos quando é que vai ser o dia mau. Por isso que nós precisamos estar firmes. E como é que nós vamos buscar estar firmes? Através do quê? Da oração, do jejum, da palavra de Deus, da obediência. Então são ferramentas que nos é dado para poder suportar na hora do dia mau, para poder passar a situação quando chega o dia mau. E aqui diz a palavra do Senhor, e havendo feito tudo, ficai firmes. Para nós ficar firmes, nós temos que ter feito tudo. E como é que é feito tudo? Oração em todo o tempo. A palavra do Senhor nos diz oração e súplica em todo o tempo. A palavra do Senhor nos diz orar e sem cessar. Então a oração é um canal de comunicação com Deus que vai nos fortalecer, no qual nós vamos ouvir a voz do Senhor, o que Ele tem para falar nas nossas vidas. Havendo feito tudo, ficai firmes. Então fazer tudo diante do Senhor, jejuar, clamar, buscar a presença de Deus, obedecer. Porque não adianta nada você ir na igreja, ouvir a palavra, ou jejuar, mas se você não obedecer o que está na palavra de Deus, então uma obediência por metade é uma desobediência, é uma porta que o inimigo tem para entrar na vida das pessoas. Então tudo isso faz com que nós possamos entender e estarmos vigilantes para o dia mau. Mas outra coisa muito importante para resistir as astutas ciladas do diabo, para resistir o inimigo, é a nossa sujeição a Deus, é estarmos sujeitos à mão de Deus. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, depois disso, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para nós poder resistir o diabo, primeiro nós temos que estar sujeito ao Senhor, temos que nos sujeitar perante Deus. Como é que eu faço essa sujeição, irmã? É nos colocar perante o Senhor, é quebrar o nosso eu, é deixar muitas vezes a minha vontade para estar entregue totalmente nas mãos do Senhor, 100% aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. É nos colocar muitas vezes perante Ele. Então é essa questão da sujeição, estarmos sujeitos, pois, ao Senhor. E depois sim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a Bíblia nos manda resistir o inimigo. Então é importante nós entender que para poder resistir ao inimigo, nós temos que estar sujeito à voz de Deus. E aí está uma questão. Nós não podemos superestimar o inimigo, achar que o diabo tem poder, muito poder sobre a nossa vida. Mas também nós não podemos subestimar o inimigo. Muitas vezes, na nossa vida cristã, nós conhecemos pessoas que faziam isso. Subestimavam o inimigo. Muitas vezes pessoas que até mesmo iam para o púlpito e falavam expressões tipo, eu vou dar um chute na cara do capeta. Mas o diabo comigo não pode. Então, usavam expressões assim. Eram pessoas que se achavam acima de muito santificados. O que acontecia? Pessoas que logo em seguida acabavam caindo por não estar firmes no Senhor. Então, nós não podemos subestimar a ação do inimigo. Porque ele tem um poder limitado. Ele não tem todo o poder, mas ele tem um poder limitado. Mas para isso, para vencer o inimigo, não é na minha força, não é a minha vontade, eu sou valente, vou derrotar o inimigo. Não, não é a minha força, não é a minha vontade, é a palavra de Deus estando na minha vida, é a força que o Senhor me concede, é a graça de Deus sobre a minha vida, que aí sim, nós nos sujeitando a Deus, podemos resistir ao diabo e aí ele tem que fugir. Porque a palavra do Senhor já nos mostra. E nós temos que entender que existem alguns campos de batalha, de atuação
a respeito da guerra espiritual. Primeiro deles é numa dimensão social. Nós estamos em constante luta. O crente, ele está em constante luta contra este mundo. A palavra do Senhor nos diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Então, o crente está sempre em batalha espiritual contra este mundo, para que a palavra do Senhor nos diz que nós não temos que aceitar tudo que o mundo está nos falando. A palavra do Senhor nos diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então a palavra do Senhor nos diz que tudo que o inimigo, tudo que está apresentado aí no mundo são coisas que podemos ver, mas estamos em constante batalha. Por quê? Porque não nos convém ao crente. Então nós vamos estar sempre lutando com este mundo. Para quê? Para que nós possamos resistir contra os valores que estão mudando, contra valores morais que estão decadentes, para que situações não adentrem dentro dos nossos lares, para que nossos filhos não se contaminem com aquilo que o mundo está trazendo, né? Resistir. E a maior exemplo de resistência espiritual, eu entendo Daniel. Daniel foi um jovem quando ele foi levado para o cativeiro. Ele foi ainda jovem, levado para uma terra estranha, um lugar idólatra, onde faziam tudo que desagradava a Deus, mas ele se posicionou em não se contaminar em nenhum momento. Então foi alguém que tomou posição, ele venceu aqui o mundo, ele venceu toda aquela situação que estava acontecendo. Ele não estava na rodinha que estava ali falando contra a palavra de Deus, onde muitas vezes os cristãos acabam passando por situações assim, onde encontramos várias pessoas, amigos, e ali vai sair palavras que às vezes vão desagradar o nome do Senhor, e às vezes crentes estão compactuando com isso, e nós temos que resistir, não estar de acordo com situações dessa. A segunda dimensão da batalha é a dimensão pessoal, porque a palavra do Senhor nos diz que o espírito milita contra a carne, ou seja, a nossa carne, o nosso eu, ele está sempre em luta, ele está sempre querendo se sobressair. Então a palavra do Senhor nos diz, e Paulo muito dizia sobre isso, que aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero eu estou fazendo. Ele está dizendo que é uma luta muito constante, uma luta na nossa carne, dentro de nós, que nós precisamos vencer. E como é que nós vencemos a nossa carne? Quando nós vamos matar a nossa carne lá na cruz, através do jejum e da oração. O jejum, ele mortifica a nossa carne, para que o nosso espírito esteja mais forte perante o Senhor. E não dizer que o nosso espírito está forte, não quer dizer que o nosso espírito tem poder. Não, quer dizer que nosso espírito tem comunicação mais forte com Deus. Outro aspecto que nós temos é a dimensão sobrenatural. Aí sim nós lutamos contra um inimigo. Esse é um inimigo que nós não vemos muitas vezes, mas que está sempre procurando atuar de uma maneira a tragar os servos do Senhor, de uma maneira sempre a atingir os servos do Senhor. E nós travamos uma batalha em 3 campos: o campo da mente, o campo da língua e o campo do coração. Então, no campo da mente, nós temos que entender que o inimigo ele está sempre lançando as suas setas, ele está sempre lançando palavras, e está sempre lançando pensamentos à nossa mente. E nós precisamos resistir, repreender quando nós pensamos, sabemos que esse pensamento não provém de Deus. Quando é um pensamento que vem para a tua mente dizer que você não tem valor, um pensamento de dizer que então você está sendo humilhado, você está sendo agredido, um pensamento do inimigo, a gente tem que resistir, repreender o inimigo. Às vezes um pensamento que vem à tua mente com coisas ruins que podem acontecer. Então isso é algo que nós temos que resistir, porque a mente é o primeiro campo de batalha em que nós precisamos batalhar aqui para que o inimigo não tenha poder sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós temos que estar em todo tempo em oração e súplica, que nós temos que falar aquilo que edifica com louvor, ou seja, ocupar a nossa mente para que o inimigo não venha lançar setas sobre a nossa mente. Em segundo aspecto, nós temos aqui campo de batalha da língua. A palavra do Senhor diz vida, morte e vida. Lá no livro de Provérbios 18, 21, diz a morte e a vida estão na língua. O poder da morte e da vida estão na língua. Ou seja, é um campo de batalha que nós temos que lutar. Por quê? Porque muitas vezes quando nós não vigiamos, da nossa boca pode sair uma palavra que pode machucar alguém, que pode ofender, que pode trazer situações e que muitas vezes é campo, ou às vezes a gente pronuncia uma palavra dentro do nosso lar, uma palavra para o nosso filho, e essa palavra tem poder, muitas vezes dizendo que o filho nunca vai ter chance na vida, não vai ser vitorioso em algumas áreas, e muitos hoje sofrem
consequências de palavras que seus pais falaram lá na sua infância e sua adolescência, mas que tem um reflexo até hoje na vida dessas pessoas. Por quê? Porque nós temos que cuidar muito do que sai da nossa língua. Às vezes a nossa boca tem que ser usada para abençoar, para louvar o Senhor, nunca para trazer palavras que vão ferir o coração de outras pessoas. E aí é um campo de batalha que nós precisamos tomar, estar sempre cuidando. Inclusive, se nós não temos nada de bom para falar, é melhor ficar de boca fechada, que é o que diz a palavra de Deus, que o silêncio nesse momento, ele tem que ser de ouro. Às vezes, se tu não vai falar nada que edifica, então é melhor ficar em silêncio do que ofender, do que dizer uma palavra que vai machucar teu irmão. Isso é batalha também. Então é uma coisa que temos que cuidar dentro dos relacionamentos, dentro das casas, o marido dizer uma palavra para a esposa que vai magoar, ali aquela palavra é uma seta. E aí quando entrou aquela palavra, aquela seta por intermédio daquela palavra, vai contaminar outro campo de batalha, que é o coração. O campo de batalha do coração, a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração. Porque é dele que procede todos os pensamentos, é dele que procede todas as coisas. Então nós temos que entender que o inimigo ele vai tentar atuar na nossa vida dessa maneira. Muitas vezes nós não vamos ver algo sobrenatural na nossa frente, nós não vamos ver uma manifestação espiritual, mas ele vai atuar muitas vezes lançando setas na nossa mente, trazendo pensamentos na nossa mente, trazendo pensamentos de rejeição, muitas vezes pensamentos que nós não somos aceitos por Deus, muitas vezes pensamentos que nós estamos abaixo, pensamentos que nós não somos amados, e ali começa a lançar pensamento, vai surgindo as fortalezas da mente, e a palavra do Senhor nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz que as nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E essa fortaleza está no campo da mente. Quando uma palavra é falada, muitas vezes é assumida, e o inimigo ele vai agir naquela mente e vai dizer para você que você não tem valor, que você não consegue nada, que você não progride, e aquela palavra vai descendo e ela vai para a língua, porque daí você vai pronunciar dizendo, é mesmo, eu não tenho valor, eu não consigo nada, a minha casa está assim, o inimigo lança uma seta na tua mente, na tua família, meu marido é isso, minha esposa é isso, meu filho é isso, e aí vai descendo para a tua língua, e aí tu vai falando com teus lábios, aquilo que a seta que o inimigo lançou na tua mente, você vai falando com os teus lábios, e quando você fala com os teus lábios, ele desce teu coração. E aí desceu o teu coração muitas vezes, e aí você muitas vezes vai lá e conclui aquela ação. Não, realmente é isso que está acontecendo, então é melhor ou vou separar, ou vou terminar um relacionamento, ou vou sair do emprego, ou vou fazer algo, ou vou me vingar de alguém. Então são todas situações onde há uma batalha espiritual. Tudo isso faz parte de batalha espiritual. A batalha espiritual, ela não é aquilo que muitas vezes nós pensamos. Às vezes, naquele imaginário lá da Idade Média, de ver o diabo com seu tridente, com seus chifres, muitas vezes não é dessa maneira que ele vai se apresentar. Ele vai se apresentar com situações, como diz a palavra do Senhor, com ciladas, com palavras, com pensamentos, com situações na vida, com opressão, que existe uma diferença entre opressão e possessão. Nem todos vão a grande maioria das pessoas ela não está passando por uma possessão, mas por uma opressão. E aí nós vemos como um exemplo de opressão tão grande foi quando Jesus foi orar com seus discípulos ali no Jardim de Getsêmani. Jesus pediu para eles orarem e eles não aguentaram. Jesus voltou e disse assim, mas vocês não conseguem ficar nem um minuto com o olho aberto, orando juntamente comigo? Então, tamanha opressão estava ali espiritual que os discípulos não conseguiam permanecer orando. Então, muitas vezes, essa batalha espiritual ela vai acontecer no campo de opressão, quando você não consegue orar, quando você não consegue jejuar, quando você não consegue louvar a Deus. Então, tudo a opressão, muitas vezes, eu não consigo ir à igreja, eu não consigo mudar essa situação. São áreas de opressão. E aí a palavra do Senhor nos diz que nós temos que se sujeitar a Deus e resistir ao inimigo e ele fugirá de nós.
Nós precisamos estar firme com o Senhor, nos sujeitando perante Ele. Para quê? Para permanecer firme. Para quê? Para que o inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. E aí nós entender pelo outro lado, assim como a palavra que você lança, ela está dentro da batalha espiritual, a mesma língua, a mesma palavra que você lança, a mesma mente que você tem, ela tem que estar firme no Senhor para lançar palavras de bênção daquilo que está na palavra de Deus. É o que está na palavra do Senhor, está em todo o tempo da nossa mente, da nossa língua e no nosso coração, para ser lançada, para que assim a gente consiga vencer. Então, ao mesmo tempo que o inimigo pode lançar uma seta na nossa mente, nós temos que repreender em nome de Jesus. Não, eu repreendo esse pensamento, eu repreendo isso em nome de Jesus. Aí nós vamos vencer. Então, nós temos que reconhecer. Primeiro, nós temos que reconhecer que há uma batalha espiritual. Segundo, nós temos que repreender quando nós vemos que há algo que não parte de Deus, um pensamento da nossa mente, temos que repreender em nome de Jesus. Nós temos que rejeitar, dizendo, eu não aceito na minha vida esta palavra, eu não aceito, ela não tem poder sobre a minha vida, e nós temos que resistir. Então, são situações que nós precisamos estar firmes diante de Deus para resistir na hora em que nós estamos passando por uma batalha. E essa batalha, nós entender que o nosso Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso que já nos dá a capacitação, nos dá fortalecimento para resistir às hostes infernais, para resistir, para tomar aquilo que o Senhor tem nos dado, a posição naquele lugar que o Senhor tem nos colocado. A palavra do Senhor nos diz ali, Josué diz, onde eu pisar, a planta do meu pé, a terra é minha. Então nós temos que aprender a tomar posse do território que Deus nos deu, tomar posse da tua casa, da tua família, e colocar posse dizendo, aqui o inimigo não entra, aqui ele não vai entrar, e tomar as armas espirituais e batalhar pela tua casa, batalhar pela tua família, orar constantemente, orar pela tua igreja, orar pela tua casa, orar pela tua família, porque é só assim que nós vamos obter vitória neste campo. Meu esposo vai continuar falando sobre batalha. Glórias a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa noite, então, continuamos falando aqui sobre batalha espiritual. Nós já falamos, então, sobre os 4 pilares que são fundamentais nessa batalha. Louvado seja o nome do Senhor. A oração é uma espada para nós pelejar, para nós nos defender. Louvado seja o nome do Senhor para atacar, para não permitir que o inimigo entre em nossa casa e destrua e faça o que ele quiser. O jejum é algo importantíssimo, porque a palavra do Senhor nos fala que quando nós formos expulsar os demônios, existem certas castas de demônio que não saem senão com jejum e oração. Também nós precisamos da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é algo muito importante. Então, jejum, oração, a palavra e a obediência. Esses são os 4 pilares que nós já estivemos falando aqui da vida do cristão, desse templo, do templo do Espírito Santo. E esses 4 pilares precisam ser construídos em cima de uma rocha, em cima de uma pedra chamada Jesus Cristo, para que nossa vida esteja firme, esteja fortalecida. Então nós podemos lutar contra as hostes infernais do inimigo. Porque o inimigo das nossas almas, ele não dorme. Ele sempre está bolando um novo plano para nos derrubar. E muitas vezes são em coisas pequenas que nós tropeçamos. Nunca vamos tropeçar numa montanha, digamos, ou algo muito grande. Nós tropeçamos em coisas pequenas, nos tropeços que o inimigo lança para nós cairmos. Nós vemos que desde o livro de Jó, a palavra de Deus nos fala sobre o combate espiritual. Segundo os teólogos, os entendidos, eles dizem que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. E desde lá nós vimos aquela batalha espiritual que Jó estava passando. E ali vemos claramente Satanás comparecendo diante de Deus para apresentar os seus feitos. E Deus questionando a ele, mostrando, e ele diz que já conhecia Jó, sabia da integridade de Jó. E o próprio Deus apresentando Jó, aleluia, fala da integridade de Jó, da vida que Jó levava, que Satanás não podia tocar nele de forma alguma. Eu quero te dizer que Satanás ele só pode fazer algo na nossa vida se Deus permitir. Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. E ele só vai aonde Deus permitir que ele vá. Existem muitas pessoas que têm medo, um medo terrível do diabo. E pensam que o diabo ele combate em força com Deus. Não.
O diabo, ele tem que se humilhar perante o Senhor. Ele tem que dobrar o seu joelho perante o Senhor. Mas ele é terrível. Ele está todos os dias buscando a nos provar, querendo nos derrubar, a querendo lançar setas contra nós para nós cairmos. Assim como ele é caído, assim como ele já está condenado, ele quer levar a muitos junto com ele. E nós precisamos lutar para estar no caminho do Senhor, lutar para viver uma vida de santidade, lutar para viver na presença do Senhor, fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui nesse mundo, ele veio para nos dar exemplo, ele veio para nos ensinar a lutar contra o inimigo. Em Mateus capítulo 4, nós vemos que nem Jesus não escapou de ser tentado pelo diabo, porque Jesus estava aqui na terra em forma de homem. E como homem, ele tinha suas necessidades do seu corpo, ele tinha suas paixões, ele tinha suas necessidades físicas como nós temos hoje. E o Senhor Jesus diz a palavra do Senhor que ele foi batizado e logo depois do seu batismo, ele jejuou. E ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Veja bem, o inimigo, nosso adversário, ele vem buscar a nos tentar no ponto mais fraco, no ponto que ele pensa que nós estamos mais fracos. Imagina que quando ele viu que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, qual foi o primeiro ponto que ele veio para atacar incisivamente, para tentar destruir, para tentar derrubar Jesus? Se tu és mesmo o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Era algo tentador. O inimigo ele não vem trazendo alguma coisa que nós não somos tentados a isso. Ele não vem nos oferecer, por exemplo, um cigarro, se nós nunca fumamos, nós temos nojo de cigarro, jamais ele vai nos oferecer um cigarro. Ele vai nos oferecer aquilo que pode nos derrubar e ele conhece nós muito bem. Nós temos um adversário, irmãos, amigos, que não dorme, que dia e noite está bolando planos contra nós e que conhece o nosso ponto fraco. E nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Os pontos fracos precisamos buscar do Senhor, fortalecer-nos. Os pontos fracos muitas vezes são os lugares que nós deixamos abertos, deixamos brechas para o inimigo entrar. Mas nós precisamos nos fortalecer. O que foi que Jesus disse? Mateus capítulo 4, veja bem. O tentador chegou a ele e lhe disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Será que Jesus não tinha poder para transformar aquelas pedras em pães? Será que Jesus ele não poderia, se ele quisesse, transforme-se em pães todas aquelas pedras? Ele poderia. Mas jamais ele fez milagres, jamais ele fez algum milagre para seu benefício próprio. Pode observar que todos os milagres que ele fez foi em benefício da humanidade. E por isso que ele veio. Mas Jesus respondeu sabiamente. Observe. Respondeu Jesus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus capítulo 4 você pode acompanhar a mensagem do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada eu considero a boca de Deus. Porque quando você a abre, é Deus falando contigo. É Deus falando comigo. A Bíblia Sagrada é considerada para nós a boca de Deus falando conosco. E a palavra de Deus que nela contém. A palavra de Deus é a espada que nós podemos lutar. Aqui Jesus está numa luta espiritual. Numa luta terrível contra o inimigo. E aqui diz a palavra do Senhor mais. Então o diabo ele não desistiu. Versículo 5, ele diz assim: então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha só, o diabo também começou a usar a palavra de Deus. O diabo conhece a palavra de Deus. Ele diz assim: se lança daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Observe que o diabo, ele é astuto. Ele observou que Jesus, ele usa a palavra que está no seu coração. Então ele observa e Jesus responde-lhe.
Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus. O inimigo das nossas almas, ele é astuto, mas o Senhor Jesus, com a palavra de Deus, o rebateu. Aqui estava uma luta de espada, a espada que é a palavra de Deus. E nós precisamos ter a sabedoria, por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque muitas ciladas do inimigo vêm através da própria palavra. E nós precisamos aprender a nos defender, porque o inimigo ele pode usar meia palavra, pode usar de metades da palavra para poder querer nos derrubar. Mas o Senhor Jesus, conhecendo a palavra do Senhor, ele disse ao diabo, também está escrito: não tentarás o Senhor vosso Deus. Não vamos tentar o nosso Deus. Vamos fazer o que é necessário. Vamos buscar o Senhor, ser fiéis a Ele todos os dias. Mas o inimigo ainda não desistiu e ficou ainda em volta de Jesus, tentando mais outra vez ele. E levou o diabo a Jesus a um monte muito alto e mostrou dali toda a cidade. E mostrou daquele monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quantas pessoas estão entregando a sua vida ao diabo hoje? Quantas pessoas estão fazendo pacto satânico e ali, prostrado, adoram a Satanás para receberem reinos, para receberem dinheiro, fortuna, posição? Muitas pessoas. Mas o inimigo das nossas almas, eu quero te dizer, ele quer uma coisa: a tua alma. Mas o Senhor Jesus, ele veio pagar o preço pela tua alma. O Senhor Jesus, ele veio pagar o preço pela tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele oferece todos aqueles reinos para o Senhor Jesus. E Jesus, então lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está escrito. Aprenda, busque na palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: errais por não conhecer as Escrituras. Busque conhecer as Escrituras. Busque conhecer a palavra de Deus. Você se imagina que o reino espiritual, ele é infinitamente maior do que o reino material. E o nosso inimigo é terrível. Todos os dias ele está buscando e traçando planos contra nós. Traçando planos para nos derrubar. Traçando planos para nos destruir. Mas lembre-se, ele só pode fazer alguma coisa na nossa vida se Deus permitir. E nós precisamos estar tendo aquela intimidade com Deus. Precisamos buscar de Deus. E a permissão acontece quando se dá legalidade primeiro. Quando temos legalidade, quando temos um pecado. Quando temos um pecado, nós temos um livre acesso do inimigo à nossa vida através daquele pecado. Que ele vem nos condenar, ele vem nos apontar, ele vem nos acusar. E nós não podemos tirar esse inimigo de dentro da nossa casa, do nosso lar. Um dia, uma mulher, ela estava tocando umas moscas que tinham na garagem da sua casa. E por muitas vezes ela tocava aquelas moscas e ela estava indignada que aquelas moscas, ela tocava e elas voltavam, tocava e elas voltavam. Mas quando ela foi ver, ela tinha um cachorro e o cachorro fez cocô dentro da garagem. E ali aquelas moscas sempre vinham, e sempre vinham, e sempre vinham. Tinha uma legalidade. Tinha um ponto ali onde elas sempre vinham. Quando nós temos uma legalidade, um pecado na nossa vida, nós temos um ponto que não adianta nós orar, repreender. Muitas pessoas, a gente ora, repreende Satanás, repreende o inimigo, ele sai, mas ele volta de novo, porque tem algo que vem atraindo ele para aquele lugar. Tem alguma coisa que está atraindo ele para aquele lugar. Tem um pecado naquela vida, ou tem alguma coisa, um objeto, alguma coisa que aquela pessoa tem que pertence ao inimigo, ou que fez algum trabalho, alguma coisa em cima daquilo ali. Então nós precisamos cuidar disso, não deixar brechas para o inimigo, não deixar portas abertas para que o inimigo venha entrar na nossa vida, na nossa casa. Se nós cometemos um pecado, nós temos que confessar diante de Deus. O Senhor nos diz que quando nós pecamos, nós também temos um advogado perante Deus. E ali ele vem nos defender, que é Jesus Cristo, e vem nos proteger, porque Jesus, ele tanto nos ama, que ele deu sua própria vida para nos salvar, para nos defender. E quanto ao mais, nós precisamos colocar a nossa vida realmente nas mãos do Senhor. Porque o Senhor Deus é aquele que pode nos proteger, é aquele que pode nos guardar, é aquele que pode
como eu disse, Satanás, ele é apenas como um cachorro na coleira de Deus, e ele vai só até onde Deus permitir. Para você ter ideia, quando Jesus chegou à cidade de Gadara, ele atravessou o mar, chegou na cidade de Gadara, existia um homem terrivelmente endemoniado, um homem que ninguém conseguia segurar, nada conseguia, nem nas jaulas de ferro ele rebentava tudo, os grilhões ele rebentava e ninguém podia com ele. E o Senhor Jesus, quando chegou naquela cidade, ele veio e se prostrou perante o Senhor, e reconhecendo Jesus como Deus, Jesus como Senhor, reconhecendo Jesus, aleluia. Então nós vemos que o poder que Jesus tem na sua vida, o poder que Jesus tinha até mesmo aqui como homem, era muito grande, era um poder tremendo, e ele reconheceu, e ele simplesmente se curvou perante Jesus. Eu quero te dizer que os demônios se curvam perante Jesus. As estrelas, o céu, os astros obedecem ao Senhor. Um dia, quando Josué orou, o sol parou, porque o sol também obedece ao Senhor Deus. Aleluia! A natureza obedece ao nosso Deus. Quando Jesus estava num barco, um dia havia muito temporal, muita tempestade, e aí os discípulos estavam apavorados porque a embarcação estava prestes a se rebentar. Imaginamos que foi a ação de Satanás para destruir os servos de Deus, porque ele também tem poder de agir na natureza. E aí aquele barco, diz a palavra do Senhor, que estava prestes a se despedaçar, e Jesus dormia naquele barco. Quando eles chamaram Jesus, Jesus levantou os seus braços, orou, e aquela tempestade parou. A tempestade obedece ao Senhor. E eu e você estamos obedecendo ao Senhor? Você obedece ao Senhor? Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como soberano. O Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos, ele disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vamos nos aliar ao Todo-Poderoso. Vamos entregar nossa vida a Ele, porque só Ele pode nos defender do inimigo furioso que todos os dias buscam a quem possa tragar. Se não fosse Deus na nossa vida, diz a palavra do Senhor, que o nosso inimigo teria nos engolido vivos. Porque a palavra de Deus nos diz que nós precisamos temer ao Senhor, resistir ao diabo. Tiago capítulo 4, versículo 7. Temei ao Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O inimigo, nosso adversário, ele busca muitas vezes nos derrubar, nos oferecendo um prato muito bonito, nos oferecendo um presente muito lindo, às vezes como algo maravilhoso, algo que vai sanar uma necessidade nossa, algo que parece tão atraente aos nossos olhos. Observe como Eva caiu lá no Jardim do Éden. Observe como aquele casal caiu, mas ele ofereceu aquela fruta tão atraente. E diz a palavra que aquela fruta era tão atraente, tão bela aos olhos. E depois de ter aparecido tão bela aos olhos, ela começou a levar para a sua mente. E da sua mente ela desceu para a sua língua, a sua palavra. E ela começou a pronunciar que aquela fruta era muito linda, muito bela. E aquilo ali foi descendo para o seu coração. Então ela pecou contra o Senhor. Ela pecou contra o mandamento de Deus, de não comer. E o inimigo estava ali pronto, colocando no seu coração, falando diretamente com ela, para que ela pecasse. Eu faço um paralelo também com Davi. Um dia o exército do Senhor o exército de Israel estava pelejando, estava lutando, e sempre o rei estava junto com o exército. E naqueles dias o rei estava no terraço do seu palácio, e lá naquele terraço ele observava, e os seus olhos viam uma mulher que estava se banhando, uma mulher chamada Batseba. E ela era muito bonita, muito formosa. E de repente desceu para o seu coração, e ele começou a observar, veio para a sua mente e veio para o seu coração aquela vontade de ter relação com ela, aquela vontade de pecar, e aquele pecado chegando ao seu coração, ele cometeu o pecado. E nós sabemos que o pecado nós podemos repreender até mesmo antes de chegar no nosso pensamento. Quando está na visão ainda, nós repreendemos em nome de Jesus, porque senão não deixar de ser para o coração.
Aprenda a colocar sempre a palavra do Senhor na sua vida. Conheça a palavra de Deus. Sempre tenha a palavra de Deus contigo, porque saiba que o inimigo das nossas almas, ele não vai nos tentar no ponto que nós somos mais fortes, ele vai no elo mais fraco, ele vai no ponto mais fraco, naquele ponto que vai realmente tentar nos derrubar. Porque quando ele nos mostra alguma coisa muito bonita, ela é atraente aos nossos olhos. Se ele mostrasse algo feio, jamais a gente ia pecar naquelas coisas, jamais a gente ia errar e cair naquele caminho. Mas ele nos mostra algo muito bonito. Sabe, houve um tempo em que em São Paulo houve a greve dos garis. Os homens já não recolhiam mais os lixos, estava tudo espalhado pela cidade. E um homem pensou assim, na minha casa está cheio de lixo, era um final de ano. O que ele pensou? Ele pensou assim, vou fazer o seguinte, vou bolar uma caixa muito grandona de presente, embrulhar, fazer um top muito bonito e vou largar lá na rua. O que ele fez? Pegou tudo isso, colocou aquele top muito bonito naquela caixa e largou lá numa calçada, longe, e ficou observando. De repente vem alguém desavisado, olhou, observou aquela caixa bonita, vultuosa, pegou aquela caixa, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém vendo. E levou aquela caixa para a sua casa. Aquela caixa muito bonita, olhou, pensou, é um presente muito lindo, é um presente muito bonito, vou levar para casa. E quando ele chega em casa, ele vai abrir, alguém perdeu um presente muito grande. Quando ele abre, é puro lixo. Era todo o lixo que aquele homem não podia colocar fora, que senão ia ficar lá no seu cesto, ele botou naquela caixa e levou. E assim é Satanás, meus amigos. Satanás ele apresenta como um presente muito bonito, como algo maravilhoso que nós temos que levar para a nossa casa, que nós temos que levar para o nosso lar. Mas quando nós levamos, é apenas lixo do inimigo. Vamos rejeitar o lixo do inimigo. Muitas vezes nos apresenta um prato muito bonito, como apresentou para Davi. Aquele prato muito bonito, algo muito formoso, mas era para ele cair, era para ele pecar. Vamos resistir ao diabo. Vamos rejeitar as ofertas, as propostas do inimigo. E reconheça que o nosso Deus é o mais forte, que o nosso Deus é o soberano. Ele é o Criador dos céus e da terra. Tudo está sujeito a Ele e nós precisamos nos sujeitar a Ele. Os céus obedecem ao Senhor, as estrelas obedecem ao Senhor, aleluia. O mar obedece ao Senhor, o vento obedece ao Senhor, a natureza obedece ao Senhor, os demônios obedecem e se curvam perante o Senhor. E nós, muitas vezes, estamos desobedecendo a Ele. Obedeça ao Senhor. Coloque-se nas mãos do Senhor. Só Ele te fortalece. Só Ele pode nos fortalecer. E a palavra de Deus diz assim, que aqueles que temem ao Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Que Deus... Sabemos que, como diz a palavra do Senhor, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é uma luta que existe. E nós não podemos nem subestimar, nem superestimar o inimigo, nem subestimar. E hoje há uma grande ferramenta que o inimigo tem vencido muitas vezes as batalhas nas vidas, porque as pessoas, a partir da década de 80, começou a surgir a teologia liberal. E essa teologia liberal é uma teologia, não é uma teologia que pode tudo, é uma teologia que vai tirando Deus do centro. E as pessoas começaram a ir de um extremo ao outro. Você não pode, nem tudo é espiritualizado, mas também nem ao contrário, nem tudo é a ausência da parte da espiritualidade. Então, às vezes, as pessoas acham assim, querem explicar tudo de forma racional. E na nossa vida nós entendemos que essa luta ela é constante, então nós precisamos tomar as armaduras do Senhor. O momento que a igreja do Senhor entender que ela tem as armas espirituais para batalhar e para vencer no reino espiritual, porque tudo que acontece no reino físico é resultado do que estava no reino espiritual. Se nós vencermos no reino espiritual, a consequência vai chegar no reino físico. Então nós temos que lutar com essas armaduras do Senhor, nós temos que ir para o campo de batalha. Aonde que é esse campo de batalha? Na nossa mente, no nosso coração, na nossa língua. Mas como é que nós vamos vencer? Através do jejum, da oração. Muitas vezes essa questão de pecados, que precisamos entender, que não existe grande pecadinho ou pecadão, tudo é pecado perante o Senhor.
Senhor, que aquilo que tudo que é transgressão, que é transgredir a lei de Deus, ele se torna um pecado. Às vezes uma palavra, e aí que está, o inimigo muitas vezes pode usar a tua língua para uma palavra você pronunciar dentro do teu lar, e essa palavra se tornar um pecado, se tornar algo que vai entristecer alguém, aborrecer, vai trazer sentimentos a partir daí, que vai gerar rejeição, e aí sim nós temos uma atuação maligna. Por isso que nós precisamos confessar diante de Deus. Confessar, nos arrepender e confessar os nossos pecados. E às vezes a gente nem sabe aquilo que está falando e nós podemos pecar por omissão ou comissão, ou seja, eu não sabia que estava fazendo, ou eu sabia o certo e não fiz o certo. E também fazendo conscientemente. Mas por isso nós precisamos estar sempre alerta diante de Deus, para que o inimigo não tenha legalidade sobre a nossa vida, que ele não tenha poder de adentrar muitas vezes no nosso lar, na nossa casa. E para isso, irmãos, tudo isso nós temos que tomar as armaduras de Deus. E quando nós entender que nessa batalha nós já somos vencedores, porque o maior está conosco, que é o general de guerra, que é Cristo que está conosco, ele que está à frente da batalha. No momento que nós entendermos isso, nós vamos tomar as armas do Senhor e vamos ver as bênçãos sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre a nossa família. Mas nós temos que entender que realmente precisamos estar firmes perante o Senhor, nós temos que estar firmes no dia mau, e para estar firme no dia mau nós temos que estar sempre ligado com o Senhor.